aí, já tentou ler no escuro? Se você conseguiu, provavelmente não foi uma tarefa nada agradável. Então, com certeza, você já sentiu o desconforto de estar em um ambiente com iluminação inadequada, seja no seu trabalho ou até mesmo no seu quarto, e sabe que uma boa iluminação é imprescindível para a realização das tarefas mais simples do dia a dia. É por isso que nesse vídeo nós iremos aprender sobre luminotécnica, que nada mais é do que o estudo da aplicação da iluminação artificial em ambientes. E se você ainda não me conhece, eu sou Dandara Viana, engenheira civil e sócia aqui do Guia da Engenharia, e eu já deixei o link aqui na descrição de um post com toda a teoria desse vídeo, inclusive exercício resolvido. Então aproveite, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, e se você quiser deixar um like para mim, ficarei muito feliz. Agora vamos ao vídeo? Então, pessoal, para começar essa nossa aula, eu gostaria de dizer para vocês que eu não vou aparecer por conta da iluminação que tá ruim aqui. A gente não pode gravar no escritório. Mas digam aqui nos comentários se vocês preferem assim ou comigo aparecendo na tela, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Nós já sabemos que a iluminação deve assegurar, além do conforto visual, a realização de tarefas de forma rápida e precisa. Mas, para que isso seja possível, é preciso que alguns parâmetros sejam considerados, como, por exemplo, a escolha do nível de luminância mantida, a adequada distribuição da luminância, a limitação do ofuscamento, a avaliação da manutenção e a avaliação da luz natural. Bom, Dandara, mas o que é luminância e iluminância? Pessoal, se vocês não sabem, não se preocupem, pois para iniciarmos a nossa aula sobre luminotécnica, precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais relacionados a essa área, tá bom? O primeiro conceito que eu vou apresentar para vocês é o conceito de intensidade luminosa, que nada mais é do que a intensidade luminosa na direção perpendicular dada em candela de uma superfície plana de área igual a 1 sobre 600 mil metros quadrados de um corpo negro, a temperatura de fusão da platina sob a pressão de um ATM. Esse conceito está bem confuso, né, pessoal? Mas, em outras palavras, é como se fosse a intensidade de luz que sai de uma pequena superfície escura e muito, muito quente. O próximo conceito é fluxo luminoso. Esse fluxo luminoso é dado em lúmen e é emitido no interior de um ângulo sólido de um esfero radiano por uma fonte pontual de intensidade igual a uma candela em todas as direções. Caso tenha ficado difícil de entender esse conceito, para facilitar a visualização deles, eu coloquei uma imagenzinha nessa tela aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então, esse fluxo luminoso é emitido no interior de um ângulo sólido de um esfero radiano por uma fonte pontual de intensidade de uma candela em todas as direções, tá bom, pessoal? Nosso próximo conceito é o conceito de iluminância que eu falei no início desse vídeo, tá? A iluminância é a relação entre o fluxo luminoso, que a gente acabou de ver, que incide perpendicularmente sobre uma superfície plana, pela área dessa superfície e é dada por essa expressão, tá, gente? A iluminância nada mais é do que o fluxo luminoso dividido pela área, tá bom? Já a luminância, por sua vez, é a quantidade de luz dada em candela por metro quadrado ou em nit, emitida por uma fonte de área emissível igual a 1 metro quadrado em determinada direção com intensidade luminosa de uma candela. Pessoal, não se preocupe se vocês ficarem perdidos, porque no final eu vou fazer um resuminho para vocês, tá? Precisamos também conhecer a curva de distribuição luminosa, que é utilizada no outro método de determinação de carga luminosa, que é o método ponto a ponto. Nesse vídeo, para não ficar muito extenso, nós iremos tratar apenas sobre o método dos lumens, tá? Mas, se vocês quiserem também que eu venha com outro vídeo falando sobre o método do ponto a ponto, deixem aqui nos comentários, tá bom? Bom, essa curva de distribuição luminosa é um tipo de diagrama polar pelo qual os fabricantes de luminárias representam a distribuição da intensidade luminosa nas diferentes direções, tá? No post que eu deixei na descrição, tem um exercício em que a gente interpreta essa curva de distribuição luminosa, tá? Assim que terminar esse vídeo, não esqueçam de ir na descrição, que tem vários links bem importantes, tá? E, por fim, a eficiência luminosa é a relação dos lúmenes emitidos pela lâmpada para cada watt consumido. Portanto, ela é dada em lumens por watts, tá? Agora, observem essa imagem que eu coloquei na tela como um pequeno esquema do que foi apresentado
nessa primeira etapa da aula, tá? Então, gente, temos uma luminária de uma determinada intensidade luminosa que emite um fluxo luminoso e a luminância é a relação entre esse fluxo e a área em que está incidindo. Já a luminância, por sua vez, é o fenômeno que permite a visualização de objetos quando eles estão sendo iluminados, tá? Espero que tenha ficado claro de entender algum desses conceitos. Agora vamos para o que nos interessa, que é o dimensionamento da iluminação, utilizando para isso o método dos lumens, que é um dos métodos, mas também temos o método ponto a ponto, tá bom? Lembrando, pessoal, que o documento que normatizava a iluminação artificial em ambientes era a NBR 5413 de 92, certo? No entanto, ela foi cancelada em 2013 e hoje a norma que utilizamos para nos guiar no dimensionamento de iluminação é a NBR ISO 89, parte 1 de 2013, tá? Caso vocês estejam na dúvida, esse vídeo está sendo baseado na norma atual, tá bom? Mas enfim, vamos continuar na nossa aula, tá? O método dos lumens consiste na determinação do fluxo luminoso necessário para atender ao nível de iluminância adequado para a atividade a ser executada no ambiente, tá? A determinação do fluxo luminoso é dado por essa expressão que eu coloquei na tela, mas para que possamos chegar a esse resultado, devemos seguir uma série de etapas. Para isso, eu elaborei um passo a passo com 8 passos para que possamos aplicar o método dos lumens, tá? Então, pessoal, para iniciarmos o método dos lumens, devemos selecionar a iluminância mantida representada por EM a partir da atividade a ser executada no ambiente, não é mesmo? Para isso, nós usaremos os valores fornecidos por essa tabelinha. Lembrando que se vocês quiserem ter acesso a essas tabelas e as outras utilizadas nesse vídeo, vocês têm 3 métodos de obter isso, tá? Vocês podem fazer isso por 3 métodos. Primeiro, vocês podem acessar o link que eu coloquei na descrição do post do nosso blog, tem todas essas tabelinhas, tá? Outro método é através da norma ISO 8995, parte 1, tá? Ou também através do livro Instalações Elétricas, do Hélio Creder, tá? Que foi uma das bibliografias utilizadas nessa aula, tá? Se você tiver interesse também, vou deixar o link do livro aqui na descrição, tá? Mas continuando, eu coloquei apenas um trecho da tabela, porque ela é muito maior que isso, tá? Só para vocês entenderem, tá? Que o primeiro passo é escolher a iluminância para determinada atividade, tá? A próxima etapa é a escolha da luminária e da lâmpada, que depende de diversos fatores, claro, né? Como o objetivo da instalação, como fatores econômicos, também a razão de decoração e também a facilidade de manutenção, tá? Para tanto, pessoal, é necessária a consulta do catálogo dos fabricantes de luminárias e lâmpadas para auxiliar nessa escolha, tá? Só para exemplificar, para ficar mais didática a nossa aula, eu coloquei aqui 2 exemplos de luminária fornecidas pelo catálogo da Philips. Lembrando também que nessa tabela deve conter o coeficiente de utilização, que também será necessário para o cálculo da carga luminosa, mas já que a gente chega lá, tá? Escolhida a lâmpada da luminária, nós iremos determinar o índice do local. E este passo dá subsídio para a escolha do coeficiente de utilização, juntamente com a etapa seguinte. Dessa forma, o índice do local relaciona as dimensões do ambiente, comprimento, largura e altura de montagem da iluminação, seja ela direta, semi-direta, indireta ou semi-indireta, e é dada através dessa formulazinha, tá? Já na etapa 4, para a determinação da refletância dos tetos, paredes e pisos, é necessário observar os índices contidos na tabela 3, que é essa que eu coloquei na tela para vocês, tá? Nessa etapa é muito importante ressaltar que a refletância é composta por 3 números, x, y e z, só para exemplificar para vocês. Em que o primeiro número ele representa a superfície do teto, o segundo número vai representar a parede e o terceiro o piso, tá? Esse número pode ser 1, 3, 5 ou 7, tá? Dependendo aí se a superfície é escura, é média, é clara ou é branca, tá bom?
Se ficar difícil de visualizar, não esqueçam de, ao final do vídeo, vocês visitarem o exercício resolvido, tá? Que vai ficar tudo mais claro. Mas, se ainda ficar dúvida, pode deixar nos comentários que a gente sempre responde, tá? Pois bem, de posse do índice do local, que a gente acabou de calcular, e da refletância, estamos em condições de buscar o coeficiente de utilização. Eu vou voltar aqui na tabela 2, ó, do catálogo da Philips. O coeficiente de utilização a gente extrai aqui dessa tabela, tá bom? Ela vai depender da refletância, que a gente acabou de encontrar, e também do índice do local, tá? Vamos prosseguir. E esse coeficiente de utilização, pessoal, relaciona o fluxo luminoso inicial emitido pela luminária e o fluxo recebido no plano de trabalho, tá? Já na etapa 6, nós determinamos o fator de manutenção que relaciona o fluxo emitido no fim do período de manutenção da luminária e o fluxo luminoso inicial da mesma. Para isso, utilizamos os valores contidos na tabela 4, também retirado da norma, tá? Então, dependendo da sua situação, você escolhe o fator de manutenção, tá? Vocês já devem ter observado que, para que a gente encontre a carga luminosa, é necessário seguir todos esses passos, tá? É muito importante. No passo 7, nós iremos encontrar o espaçamento necessário entre essas luminárias que a gente escolheu, tá? Para que ofereça a iluminação necessária. Bom, esse espaçamento depende da abertura do feixe luminoso, seja ele direto, semidireto, semi-indireto, difuso ou indireto, e está em função da altura de montagem. Essa altura a gente pode extrair da tabela 5, tá bom? Essa altura de montagem, muita gente me pergunta, é esse HM, tá? Esse HM, pessoal, ele representa a altura de montagem da luminária em relação ao piso ou em relação à superfície de trabalho, tá bom? Vai depender de cada situação, tá? Dependendo da abertura do feixe luminoso, pode ser 0,9 HM ou 1 vezes HM, tá? Por fim, no último passo, o número necessário de luminárias é calculado em função do fluxo total, calculado nos passos anteriores, tá? E do fluxo da luminária escolhida no passo 2, através da expressão abaixo, que nada mais é do que o fluxo luminoso total dividido pelo fluxo por luminária. Conhecido o número total de luminárias necessárias, basta agora distribuirmos uniformemente no ambiente de acordo com o esquema que eu coloquei na tela para vocês, só para auxiliar, tá bom? Essa é a forma recomendada para a distribuição das luminárias. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Não esqueçam de dar uma olhadinha nos links que eu coloquei na descrição para vocês. Lembrando também que se vocês se interessam por essa área, deixei aqui na descrição o nosso e-book gratuito sobre projeto elétrico. Espero que vocês deem uma olhadinha nele. Aceitamos também sugestão de conteúdo para o nosso canal. E agora eu vou deixar vocês com 2 sugestões de vídeos que vocês podem se interessar. Um beijo, até o próximo vídeo. E seja gentil nos comentários. Tchau!